Então, a partir do versículo 25 de Romanos 11, a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: O libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois, assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes, para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelas sagradas escrituras, Senhor. Pelas santas palavras, Senhor, que tu revelaste, Senhor, ao teu apóstolo, para que chegasse até nós, Senhor. Para que nós entendêssemos, Senhor, o mistério, Senhor, e as verdades do teu evangelho. Me capacita, Senhor, e me usa nessa noite. E que o teu Santo Espírito possa operar no coração de cada um nessa noite, Senhor. Transformando o entendimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já comentei, nós estamos estudando a carta de Romanos. Só para dar um contexto rápido, nos capítulos de 1 a 3, Paulo vai mostrar a queda do homem, a depravação do homem, o quanto que o homem é mau, tanto judeus como gentios. Está todo mundo ferrado, ninguém quer Deus, ninguém busca Deus, todos odeiam a Deus. No capítulo 4 até o capítulo 8, então, ele vai falar sobre a salvação dessas pessoas. Como então podem ser salvos? Nós vimos então a respeito da graça de Deus, que todos são salvos somente pela fé. Nós vimos sobre a eleição, nós vimos sobre o chamado de Deus e sobre a justificação dos pecadores. E aqueles a quem Deus chama, a quem Deus justifica, através do sacrifício de Cristo, Ele faz perseverar até o fim. Então, no capítulo 9 até o capítulo 11, surge a pergunta: tá, mas e o povo de Israel? E os judeus? E mais especificamente no capítulo 11 que nós estamos vendo, Paulo está tratando então qual é o fim do povo de Israel. Teria Deus falhado nas promessas que ele deu para o seu povo? Teria o plano de Deus acabado para o povo de Israel? O que acontece com esse povo? Que desde o início, desde o Antigo Testamento, Deus vem usando esse povo para fazer o seu plano aqui nessa terra. Então Paulo começa a responder essas perguntas. E nós já vimos algumas respostas e várias colocações de Paulo no capítulo 11. Então nós vamos continuar hoje a partir do versículo 25. Que ele diz, vamos ler de novo 25. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. Primeira coisa que eu quero que a gente entenda: o que é esse mistério que Paulo fala? O que é isso? É algo oculto? É algo que a gente não consegue entender? Não. É algo que Deus revelou para o apóstolo Paulo. É algo que estava outrora oculto. É algo que não era do conhecimento do homem, somente do conhecimento de Deus, mas que Deus revelou aos seus filhos. No Antigo Testamento isso era feito através dos profetas. A gente vê, por exemplo, José interpretando sonhos, revelando os planos de Deus para a nação, revelando os planos de Deus. E no Novo Testamento, através dos apóstolos, são eles que revelam os mistérios de Deus para o seu povo. São eles que revelam e revelaram e escreveram os mistérios de Deus para o seu povo. E todos esses mistérios aos quais Deus quis revelar para o seu povo já estão revelados.
Não existe mais nada oculto que venha a ser revelado. Amém? Mas que mistério é esse que Paulo está falando? Que mistério é esse? O mistério é que Israel foi endurecido para que os gentios pudessem ser salvos. Então, já vê que não é mais um mistério, já foi revelado. É o mistério da salvação soberana da parte de Deus. Deus operando a salvação no homem. Deus executando o seu plano. Ele fala, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E tem umas palavras-chave para a gente entender o que esse texto quer dizer. Em parte, veio em parte sobre Israel. Em parte quer dizer que não veio sobre todo o povo de Israel. O próprio Paulo fala isso alguns versículos antes, ele fala, eu sou judeu. Não veio sobre todo o povo de Israel, veio em parte sobre Israel. Em parte também quer dizer que não é para sempre, que não é até o fim, mas é por um tempo. Mas que veio um endurecimento sobre Israel. A parte do até que, né? Até que afirma que essa condição será revertida em um momento. Esse endurecimento será revertido de sobre o povo de Israel. Até que afirma que eles não vão ficar endurecidos para sempre. Que eles não vão morrer, né, eternamente endurecidos, os judeus, até o final dos tempos. Mas até que afirma que existe um tempo em que eles ficarão endurecidos. E que tempo é esse? É até que se complete os planos de Deus para os povos gentios. Até que o plano de Deus, o propósito de Deus, tudo aquilo que Ele tem para executar nos gentios, em mim e você, se cumpra. Tanto em número como em propósito. Como assim, Daniel? Paulo está dizendo que o endurecimento veio para o povo de Israel por um tempo, até que o número daqueles que devem ser salvos nos gentios e todo o propósito de Deus seja cumprido em plenitude. Quando isso acontecer, o endurecimento vai ser desfeito. Até que, diz isso, até que Deus opere todo o seu propósito. E por que Paulo então fala isso? Nós lemos, não quero que vocês fiquem ignorantes quanto a esse mistério. Para quê? Para que vocês não sejam arrogantes. Esse mistério, essa revelação desse mistério, o entendimento de que Deus operou soberanamente sobre Israel, para que eu e você pudéssemos ter acesso à salvação, tira de nós qualquer motivo de orgulho. Nós não nos orgulhamos mais de sermos salvos. Nós não nos orgulhamos mais de termos escolhido a Deus, porque nós entendemos que tudo vem da soberania dEle. Que se não fosse Ele operando através do povo de Israel, nós não seríamos salvos. Nós não seríamos salvos. A gente começa a se fazer a pergunta, tá, mas se depende de Deus, se depende de Deus operando através do povo de Israel para a minha salvação, por que Ele me salvou? Por que Ele me chamou? Por que Ele me escolheu? John Piper fala uma ilustração de nós, eu e você, qualquer um de nós, chegando aos céus. Jesus olha para a gente e fala, o que você está fazendo aqui? Como é que tu chegou aqui? E a gente vai falar, não, eu creio no nome de Cristo. Eu creio que Ele morreu no meu lugar, eu creio que Ele morreu dos meus pecados, e eu fui perdoado. E Deus fala, ok, tá certo. Mas e aquele teu parente, aquele teu amigo que não creu? Pois é, ele não creu. Por que você creu e ele não? Deus pode nos perguntar. E John Piper fala, eu tenho certeza que a resposta de ninguém aqui vai ser, porque eu sou melhor, porque eu fui mais inteligente. A única resposta possível para essa pergunta, a única resposta possível para esse questionamento é,
Graça. É graça de Deus. É misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É por isso que esse entendimento de que a soberania de Deus opera na salvação do homem nos leva a não nos orgulharmos, nos leva a nos humilharmos e a nos curvarmos perante a soberania de Deus. Tão somente graça, tão somente vontade e soberania de Deus. E o apóstolo continua: e assim todo o Israel será salvo. Esse "e assim" puxa o sentido do texto anterior, do versículo anterior. Como assim, "e assim"? Quando que todo Israel será salvo? Quando se completar a plenitude dos gentios. Quando se completar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. E aqui, nessa parte específica, em Romanos 11, Paulo está falando sobre o Israel étnico, sobre a nação de Israel. Não está falando sobre o Israel espiritual, está falando sobre a nação de Israel. O que ele quer dizer com isso? Que todo Israel, se não todos, mas se não grande parte da nação de Israel, quando se completar o propósito de Deus para com os gentios, quando chegar a plenitude dos gentios, muitos do povo de Israel se converterão a Cristo. Haverá uma conversão de uma grande quantidade de israelitas e judeus ao nome de Cristo. Se não todos, muitos se converterão no fim dos tempos a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O texto, a gente estudou isso no domingo passado, fala sobre o corte dos ramos da videira. E fala que o povo de Israel, alguns ramos, algumas pessoas foram cortadas da videira verdadeira. Então, na mesma proporção em que o povo de Israel foi cortado dessa salvação, na mesma proporção em que ele foi retirado, que ele foi endurecido por um tempo, nessa mesma proporção, no fim dos tempos, ele será restaurado em plenitude. Não mais só um remanescente, não mais só uma parte, não só mais uma pequena parte do povo, mas a plenitude do povo de Israel. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se a gente voltar um pouquinho ali, Romanos 11, versículo 15. A gente leu isso na semana passada. Diz assim: porque se a rejeição, falando do povo de Israel, a sua rejeição significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não a vida dentre os mortos? Esse vida dentre os mortos nos dá uma ideia, uma sensação do fim dos tempos, quando todos vão reviver e se encontrar com Cristo, seja para a salvação, ou seja para o julgamento. Ou seja, a restauração do povo de Israel acontecerá no fim dos tempos, quando a plenitude dos judeus, dos gentios, acontecer. O versículo 26, a parte B, ele diz assim: como está escrito, o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. O libertador virá de Sião. Quem é o libertador? É Cristo. O que é Sião? Sião, também conhecido como a casa de Davi. Olha que maravilhosa a profecia de Cristo. Nosso Senhor, nosso Redentor, veio da casa de Davi. Nosso Salvador, Jesus, é filho de Davi. E ele desviará de Jacó as impiedades. Ele desviará de Jacó, o povo de Israel, o patriarca Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, desviará de Israel as impiedades. Essa profecia o apóstolo Paulo, como nosso pastor muitas vezes já falou aqui, parece que ele tinha a Bíblia na cabeça dele. Ele cita lá de Isaías 59, vou pedir para você abrir comigo. Isaías 59, do verso 19 até o verso 21. Isaías 59, verso 19 a 21.
Diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Porque ele virá com uma corrente impetuosa, impelida pelo sopro do Senhor, e virá um Redentor a Sião, e aos que se desviaram da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora para sempre. Então o apóstolo Paulo lembra dessa profecia e diz que Cristo, quando voltar, irá desviar de Jacó, de Israel, do povo de Israel, as impiedades. E por que ele vai desviar as impiedades do povo de Israel? Porque quando Cristo voltar, na segunda vinda, ele encontrará o povo de Israel, como nós já falamos, se não todos, a grande maioria, prostrado e convertido a Cristo. Amém? E ele continua no verso 27. E essa é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Mais uma vez o apóstolo Paulo, citando uma profecia, dessa vez lá de Jeremias. Eu vou pedir para você abrir comigo. Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. A partir do versículo 33 e 34. Diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O apóstolo Paulo então pega essas duas profecias, de Isaías e de Jeremias, e ele interpreta, iluminado pelo Espírito Santo, e revela um mistério que havia nessa profecia. De que, como nós acabamos de ler em Jeremias, depois daqueles dias, que dias são esses? A plenitude dos gentios. Depois daqueles dias, quando houver a plenitude dos gentios, eu perdoarei os seus pecados. Não me lembrarei mais das suas iniquidades. Essa é a interpretação do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo. E como que os pecados serão perdoados? Através do sacrifício de animais, como era no Antigo Testamento? Nós sabemos que não. Através do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo perdoa os nossos pecados e perdoou os pecados do povo de Israel, daqueles que se converterão a Cristo no fim dos tempos. Verso 28 de Romanos 11. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Os judeus, então, eles foram rejeitados e endurecidos de Deus, por Deus, por causa de nós, por causa de mim e de você. Como assim, Daniel? A rejeição de Israel serviu como oportunidade para que o Evangelho chegasse a mim e a você. O povo judeu, o povo de Israel, eles não tinham costume, não pregavam o Evangelho do Antigo Testamento para os outros povos. Foi necessário, no plano de Deus, que esse povo fosse endurecido por um tempo, para que o Evangelho pudesse chegar a mim e a você. Por isso que o apóstolo Paulo diz que eles são inimigos de Deus, por causa de mim e de você. Porque através da rejeição deles e do endurecimento deles,
nós chegamos a Cristo, e nós vamos ver com mais detalhes isso um pouco mais para frente. Mas são amados por Deus por causa dos patriarcas. Deus ama o povo de Israel por causa da aliança que ele fez com os patriarcas. Deus fez uma aliança com os patriarcas de Israel. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E ele vai cumprir essa aliança. Ele é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Então ele vai cumprir essa aliança. Por isso que o apóstolo Paulo diz que eles são amados por causa dos patriarcas. Eles se desviaram, eles pecaram, eles foram contra Deus. Por isso foram condenados. Por isso foram exilados, por isso morreram. Mas Deus os ama ainda por causa dos patriarcas, porque ele prometeu aos patriarcas. É por isso que ele reservou para o fim dos tempos uma grande quantidade de judeus, uma grande quantidade de israelitas para serem salvos, porque ele há de cumprir todas as suas promessas. E no versículo 29 ele diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. O que são os dons? Ou também conhecido como carisma, né? Vem da palavra carisma. São dádivas, são presentes que o povo de Israel recebeu. E o apóstolo Paulo já falou sobre esses dons, sobre essas dádivas lá em Romanos 9:4, onde ele fala da promessa que esse povo recebeu, fala da adoção que esse povo recebeu da parte de Deus, da glória que lhe foi dada através dos patriarcas, através dos milagres que Deus operou no seu meio, fala da aliança que Deus tem com eles, fala dos patriarcas, fala de Cristo que veio do meio do povo de Israel. São dons, são dádivas que eles receberam e são irrevogáveis. São irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis. E fala também que o chamado de Deus é irrevogável. O que é esse chamado para o povo de Israel? É a promessa de fazê-los o seu povo. Deus chamou Abraão e o seu povo para serem uma bênção entre outras as nações. E Deus vai cumprir a sua promessa. Eles serão bênção entre as nações. Quando chegar a plenitude dos gentios, quando eles forem restaurados, eles serão bênção entre as nações. Hoje eles já são, nós já vemos quanta tecnologia eles produzem, quantas coisas, bênçãos de Deus eles produzem, abençoando outras nações. Mas quando chegar a sua plenitude, eles abençoarão ainda mais as nações. E Deus cumprirá as suas promessas. Eles estão por um tempo endurecidos, mas serão restaurados. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Desde a eternidade até a eternidade são irrevogáveis. Deus cumprirá a sua promessa para com Israel. Deus cumprirá a sua aliança com os patriarcas. Nada do que Deus fala cai por terra. Nenhuma promessa de Deus passa sem que se cumpra. E vai se cumprir. Beleza, Daniel? Já entendi o que vai acontecer com o povo de Israel. Ou o que acontece hoje com o povo de Israel. Mas o que isso tem a ver com a minha salvação? O apóstolo Paulo explica no versículo 30 e 31. Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes, para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Nós alcançamos misericórdia em razão da desobediência do povo de Israel. Nós alcançamos misericórdia e graça em razão da desobediência do povo de Israel. Como assim, Daniel?
Cristo foi crucificado porque Judas o traiu. Nós temos acesso à graça de Deus porque Cristo morreu. Nós somos perdoados dos nossos pecados porque Cristo morreu. Mas por que Cristo morreu? Porque Judas o traiu? Porque os sacerdotes inflamaram o povo contra ele? Porque Pilatos o condenou à cruz? Ou seja, o pecado do sacerdote, o pecado de Judas e o pecado de Pilatos fizeram com que eu e você tivéssemos graça e misericórdia de Deus. Pelo endurecimento deles, pelo pecado deles, eu e você temos acesso à salvação. Eu e você temos acesso ao sangue de Cristo. E pelo endurecimento deles, eles mesmos têm acesso à salvação. Porque eles crucificaram a Cristo e foram culpados do seu pecado. Mas porque os judeus crucificaram a Cristo, hoje, alguns judeus, e mais para frente, a plenitude dos judeus, terão acesso ao perdão dos pecados e à salvação, pela desobediência dos judeus. Tá, Daniel, mas espera aí. Você está dizendo que um pecado fazia parte do plano de Deus? É isso mesmo que eu estou falando, meu irmão. O pecado de Judas e o pecado de Pilatos fizeram parte do plano de Deus para salvar a minha e a sua vida. Ou você acha que o plano de Deus era, tá, vamos lá, eu vou colocar meu filho ali, aí talvez tenha um cara que vai trair ele. Eu acho que aquele ali tem um coração bem ruinzinho, acho que ele vai trair. Aí se tudo der certo, aquele cara ali vai estar na corte na hora, aquele cara chamado Pilatos, e ele vai condenar o meu filho à cruz. Se der certo, a gente vai por aí, senão a gente vai mudando o plano. Não, meu amado. Esse não é o nosso Deus. Deus executou o seu plano, o plano soberano da salvação, da minha e da sua salvação, do começo ao fim. E eu sei que tem algumas coisas que podem estar girando na sua cabeça nesse momento, mas a gente vai chegar lá. Este plano então incluía o pecado de Judas, incluía o pecado do sacerdote, incluía o pecado de Pilatos. Porque ele endurece quem quer, a palavra diz. E o que pode estar girando na sua cabeça é, tá, mas ele então é culpado desses pecados? Não. Porque ele é santo, santo e santo. Lucas 22 diz, porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Vou repetir. Porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Cristo viveu a sua vida conforme estava determinado. Inclusive a sua morte estava determinada. Mas, ai do homem por quem ele é traído. Como assim? Deus determina que ele será traído, que ele será morto, mas ai do homem por quem ele é traído. Atos 2:23. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes. De novo, ele que foi entregue pelo conselho determinado de Deus e pela presciência de Deus, vós o matastes. Mas Deus determinou, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. Atos 3:15, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. E nós vemos isso em vários lugares na Bíblia, não só na cruz de Cristo. Deus endurecendo o coração de Faraó e depois afogando ele no fundo do mar. Deus usando Babilônia para executar o seu castigo contra o povo de Israel, depois condenando a Babilônia pelo que fez contra o seu povo.
Aí você me pergunta, Daniel, mas como assim? Vou te responder, também não sei. Só sei que assim o é. A Bíblia nos ensina que assim o é. E vou usar as palavras do apóstolo Paulo para responder. Quem sou eu? Quem é tu, ó barro? Para questionar o oleiro. Se ele faz alguns vasos para vasos de desonra e outros vasos para uso honroso. Quem somos nós para questionar? A palavra está nos dizendo que assim o é, então assim é. Nós não temos que questionar os propósitos de Deus. Somente um ser soberano pode agir dessa forma. Somente um ser como Deus pode determinar algo e não ser culpado pelos pecados que esse algo faz parte. O teólogo Gruden, que eu gosto muito, ele tem uma analogia para isso e ele fala, imagine na criação, lá no início, Deus não tinha criado o homem ainda, mas tinha criado já o cachorro. Aí um cachorro conversa com outro assim, você já imaginou um ser que vai transmitir uma mensagem de um lugar ao outro sem que tenha necessidade de som, de barulho? O outro cachorro vai olhar para ele e vai falar, isso é impossível, não tem como, você está louco? Ou seja, o cachorro, um ser limitado, não consegue conceber a possibilidade da criação do ser humano racional como eu e você. Da mesma forma, eu e você não conseguimos entender e conceber o tamanho, a plenitude e a imensidão da santidade do nosso Deus. O que nos resta é entendê-lo, amá-lo e aceitar o que a palavra dele diz, que é a verdade. E como se não bastasse, para testar nós, pregadores, o apóstolo Paulo coloca o verso 32. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Deus colocou todos debaixo da desobediência. Deus sendo soberano mais uma vez. Colocar, em algumas versões está encerrar, que é o mesmo que chavear, aprisionar debaixo da desobediência. Deus condenou tanto judeus como gentios. Deus condenou tanto judeus como gregos. Todos foram desobedientes. Todos foram rebeldes e obstinados no seu coração contra Deus. Todos os povos. E todos foram colocados, julgados por Deus, encerrados, chaveados por Deus, debaixo da desobediência, como condenação pelos seus pecados. Justo. Deus está sendo justo em fazer isso. Ele não é um Deus injusto. Nós fomos rebeldes. Nós pecamos. E Ele nos encerrou debaixo da nossa desobediência. A palavra não fala a que nível que isso acontece, se Ele pesa a nossa desobediência ou nos deixa pela nossa própria desobediência, mas fato é que Ele é justo em fazer isso. Porque nós pecamos, nós erramos, nós somos rebeldes, nós somos contra Deus. E Ele encerrou, aprisionou todos debaixo dessa desobediência. Pois todos foram desobedientes, tanto judeus quanto gentios. E por que Ele fez isso? A palavra dele fala, a fim de usar com misericórdia para com todos. Ele encerrou todos debaixo da desobediência, Ele condenou a todos para que pudesse demonstrar misericórdia para com quem lhe aprouver. Para que pudesse usar com misericórdia para comigo e para contigo. Não, Daniel, mas, cara, você deve estar ficando louco, não faz sentido isso que você está falando. Abre comigo lá em Isaías 6. Não pode estar certo, não pode estar certo. Vamos lá, Isaías 6.
Nós lemos a partir do verso 8 até o verso 13, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: Aqui estou eu, envia-me. Ele então disse: Vai e diz a este povo: Ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis. E vendo, vereis, e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos, que seus olhos fiquem cegos, para que não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, nem sejam curados. Então eu disse: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes. As casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Mas, se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinho e o carvalho, que depois de derrubados, ainda deixam o toco. A santa semente é o seu toco. Deus cegando o povo de Israel, ensurdecendo o povo de Israel, para que ele, mesmo ouvindo a mensagem, não entendesse e fosse condenado do seu próprio pecado, fosse condenado da sua própria rebeldia, do qual Deus é justo em condenar. Deus não está fazendo nada injusto. Deus não está levando ninguém a pecar. Todos nós somos bem ruinzinhos, bem rebeldes, como nós começamos falando aqui. Deus está sendo justo em condenar. Então Deus sim opera de acordo com a sua vontade. Ele executou o seu plano de acordo com a sua vontade, do começo ao fim, soberanamente, desde o Antigo até o Novo Testamento. A segunda parte do último versículo vai dizer: a fim de usar de misericórdia para com todos. O que isso quer dizer, Daniel? Que todo mundo vai ser salvo? É uma salvação universal de todos os seres humanos da terra? Talvez, se a Bíblia se resumisse só a esse versículo, sim. Mas ela não se resume só a esse versículo. Se nós interpretarmos à luz do Evangelho, à luz da própria carta de Romanos, nós entendemos que sim, todos foram encerrados debaixo da desobediência, condenados por Deus. Todo ser humano, nós vemos isso lá em Romanos 3. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos estão destituídos da graça de Deus. Todos. Não há um justo, não há um sequer. Então a primeira parte, sim, todos. Mas a segunda parte, todos serão salvos? Não. Porque na própria palavra, no próprio Evangelho, nós vemos que muitos serão condenados. Muitos serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Então só alguns serão salvos. Nós podemos parafrasear esse texto para ficar mais fácil de entender assim: Deus colocou toda a humanidade debaixo da desobediência para que pudesse usar de misericórdia com quem lhe aprouver. Com quem lhe aprouver. É o que diz em Romanos 9: terei misericórdia de quem eu quiser, e vou endurecer quem eu quiser. Simples assim. Tanto judeus como gentios. Então todos, de toda tribo, de toda raça, de toda nação. Para que Deus pudesse ter misericórdia desse povo. Para que Deus pudesse ter misericórdia de mim e de você. Porque tanto nós, como os judeus, fomos salvos pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação sempre foi pela fé e pela graça de Deus. O povo judeu, o verdadeiro judeu cristão que cria no Messias, quando via o sangue do cordeiro imolado no altar, ele tinha a esperança no Messias que está por vir. Apontava para Cristo, apontava para a cruz de Cristo. Então sempre foi pela misericórdia de Deus. Sempre foi. E para que tudo isso, Daniel? Por que tudo isso?
Para que Deus faz tudo isso? Para a sua glória. Para que o nome de Deus seja engrandecido. Para que nenhum outro nome seja erguido. Nem o meu, nem o seu, nenhum outro. Somente o nome de Deus seja engrandecido. Para que nós não nos ensoberbecemos, que é como Paulo começa essa parte. Para que eu e você não tenhamos nenhum pingo de orgulho na nossa salvação. Para que eu e você não tenhamos nenhum pingo de achismo de que nós fizemos algo que merecêssemos ser salvos. Não. Cristo operou, Deus operou o seu plano maravilhoso da salvação. Nós estamos vendo isso nas quartas-feiras no grupo. Deus elegendo o seu povo, Cristo morrendo por cada um de nós, e o Espírito Santo chamando a cada um de nós de forma maravilhosa para a sua salvação. A nossa parte é simplesmente receber essa salvação, não como um ato de grandes responsabilidades, mas como um mendigo recebe o presente de um rei. É assim que nós recebemos tão grande salvação. Para que Ele seja engrandecido, para que Ele seja glorificado. Esse é o propósito de tudo isso. E eu vou me encaminhando para o final, lendo, eu só vou ler, fiquem tranquilos, eu não vou pregar. O finalzinho do capítulo 11 de Romanos, versículo 33. Ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então o apóstolo Paulo vai ver toda essa maravilha. O apóstolo Paulo vai ver o plano da salvação sendo executado de forma soberana, de forma maravilhosa. E ele vai se surpreender e falar: ó, maravilha do amor de Deus! Ó, soberania do meu Senhor! Quem é conselheiro do meu Senhor? O meu Deus é glorioso. O meu Deus é grande. E essa tem que ser a nossa reação perante a palavra do Senhor. Essa tem que ser a nossa reação perante essa palavra santa e maravilhosa. E nessa noite, para encerrar, eu quero fazer um chamado para mim e para você a amarmos essa palavra, a amarmos essa revelação maravilhosa, a amarmos a glória de Deus, a buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Como nós já falamos, tudo já nos foi revelado, não há mais nada oculto, os mistérios de Deus já nos foram revelados. Sabe, a gente vê um vídeo sobre uma superação, a gente vê um vídeo sobre uma pessoa que sofreu e depois superou, e a gente acha lindo, a gente chora, a gente se emociona. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente fica com sono. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Que Deus nos leve a amar essas verdades maravilhosas. Que Deus nos leve a amar as suas escrituras. Que Deus nos leve a nos preocuparmos com o que tem sido pregado sobre isso. A reforma protestante que nos trouxe até aqui, tanto a nossa igreja como a muitas outras, ela protestou contra as mentiras que foram pregadas pela igreja católica na época. E a gente tem ficado quieto muitas vezes. Não podemos aceitar. O zelo pela palavra do Senhor, o zelo pela casa do Senhor tem que nos consumir. Tem que consumir o meu e o seu coração. Nós temos que ser protestantes. Temos que erguer a palavra do Senhor e falar: somente a Escritura de Deus é a verdade. Somente Cristo nos leva à salvação.
Somos salvos mediante a fé em Cristo. E toda a glória tem que ser dada a Deus e não a homens. É isso que esse texto tem que mexer com nossos corações. Deus opera de modo soberano. E Ele é glorificado no seu plano, no plano maravilhoso da salvação. E a gente não pode ficar apático quanto a isso. A gente não pode ficar apático quanto a isso. Não pode achar que é só mais um dia, que é só mais um versículo, que é só mais um culto, que é só mais um texto. É vida. É vida verdadeira que nós comemos todos os dias, ou deveríamos comer todos os dias. Não podemos viver sem isso. Não podemos viver sem isso. Recebemos isso de forma tão graciosa, pela misericórdia e pela graça de Deus. Temos desprezado muitas vezes misericórdia das nossas vidas. E que ao entendermos isso, ao nos deleitarmos na palavra de Deus, possamos nos regozijar nas verdades do Evangelho. Sabe, amado, não sei você, mas às vezes eu me pego rindo, lendo a Bíblia. Eu leio uma verdade, que lindo o meu Deus! Como é maravilhoso o meu Deus! Ele não dá ponta sem nó. É maravilhoso entender tudo isso. Se você não se sente regozijado em entender tudo isso, peça a Deus mais amor pela palavra dele. Peça a Deus mais amor pelo Evangelho. Porque isso tem que nos levar a nos regozijarmos, a entender quão gracioso é o nosso Deus, quão maravilhosa é a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Tem que nos levar a ter misericórdia pelo próximo. Tem que nos levar a, com ousadia, pregar o Evangelho para o próximo. Porque a gente acabou de ver que o tempo dos gentios é esse. Os gentios não estão endurecidos. O meu e o seu colega de trabalho não está endurecido. O meu e o seu familiar não está endurecido. Então pregue, 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 pregue as maravilhas do Evangelho. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por tamanha salvação. Te louvamos, Senhor, porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós chegamos aqui hoje. Que se não fosse, Senhor, pela Tua vontade, que se não fosse pelo Teu plano maravilhoso, pelo sacrifício do Teu Filho naquela cruz, Senhor, nós não creríamos em Ti. Nós não nos daríamos ao trabalho, Senhor, de abrir a Bíblia e de confiar nas Tuas verdades. Por isso nós Te louvamos, Senhor, por tamanha salvação, por tamanha misericórdia sobre as nossas vidas. Faz-nos, Senhor, amar cada vez mais essas verdades. Faz-nos, Senhor, sermos verdadeiros, Senhor, teólogos, não no sentido acadêmico da palavra, Senhor, mas aquele que ama a Sua palavra, que quer entender a Sua palavra, que busca gravar a Sua palavra nas suas mentes e corações. Leva-nos, Senhor, a amar as verdades contidas nas Tuas Escrituras. E que nós possamos entender, Senhor, e entendendo, nos regozijar, Senhor, nas verdades do Teu Evangelho. E nos regozijando, Senhor, que nós não nos contenhamos e possamos pregar as verdades do Teu Evangelho. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.